Fala galerinha, pessoal, a gente tem que trabalhar o planeta Terra. Já trabalhamos o universo, você viu lá os planetas rochosos, gasosos, mas tem que ter um momento especial para o nosso planeta Terra, né? Ver as características. Que características seriam essas que a gente vai analisar na Terra? Sua estrutura, especialmente litosfera, né? As camadas, crosta, manto, núcleo. Os movimentos, especialmente rotação e translação, o próprio formato também da Terra. Rochas, a gente já vai estar incluindo minerais, os tipos de rochas, as características, origem, formação. Solo, também como se forma o solo, os tipos de solo, se refere à sua permeabilidade também, uso na agricultura, solo fértil, tudo isso é interessante. E também não pode faltar o conteúdo de poluição, que também está relacionado com o ser humano, infelizmente, e envolve vários aspectos da Terra. Tudo isso você vai encontrar onde? Aqui, galera, no nosso canal, Anderson Ciências. Lembrando que a gente vai ter aulas específicas para cada tema desse aí, né? Então, vamos conferir, galera. Que contém um ou mais minerais. Então, o básico, a rocha tem que conter minerais, é o componente básico das rochas. E essas rochas a gente encontra ela de forma marcante, ó, na crosta terrestre. Você pode chamar crosta terrestre, né? Professor, mas eu não lembro a crosta terrestre. Nós temos uma videoaula também sobre a estrutura da Terra, que tem essas camadas: crosta, manto, núcleo. Dá uma conferidazinha lá também, rapaz. Você não vai se arrepender, não. Então, o que são minerais? Eles são corpos sólidos, muitas vezes cristalinos, apresentam-se como cristais, resultantes da interação de processos físico-químicos em ambientes geológicos. Então, muitas vezes a desagregação das rochas para formar o solo, nós chamamos a liberação desses minerais. Você vê bem isso aí na nossa aula sobre solo. Classificação, bem simples, né? A gente vai ter a rocha homogênea. Homogênea dá a ideia de igual, né? Por igual. Que nós temos apenas um tipo de mineral. Se tiver um tipo de mineral, é uma rocha homogênea. Como aqui o exemplo, o calcário. Tranquilo? Calcário, que é uma rocha rica em carbonato de cálcio. E a rocha heterogênea. O nome já diz, né? Heterogênea tem coisas diferentes, né? Nós temos vários tipos de minerais. Exemplo clássico, o granito. Fala, professor, mas eu ainda não estou bem familiarizado com essas rochas. Você vai ver cada um aqui na classificação, você vai achar bem interessante. São basicamente três. Nós temos as rochas ígneas. Esse nome é meio complicado, né? A gente pode chamar também de magmáticas. Vai te lembrar o que? Magma, vulcão, né? Tem as rochas sedimentares, que vai te lembrar o que? Sedimentos, né? Camadas de sedimentos. E as rochas metamórficas, que vai te lembrar a metamorfose. Exatamente. São metamorfose de outras rochas, que originam essas rochas metamórficas. Então são basicamente esses três tipos. A gente vai ver aqui características e exemplos de cada um e até mesmo as suas utilidades pelos humanos. Primeiro, o que é solo? Solo é a camada superficial da crosta terrestre. Quem assistiu a nossa aula sobre a estrutura da Terra sabe que a Terra ela tem basicamente três camadas:
uma mais externa, que é a crosta. Abaixo dela tem um manto. E mais para o centro, né, mais abaixo do manto, nós temos o núcleo. A gente vai ter núcleo central, o núcleo interno, o núcleo mais externo. Você pode voltar nessa aula e conferir, né? Então, essa camada superficial da crosta terrestre é que a gente chama de chão ou terra. Então, o nome popular, né? Nesse momento você pode estar pisando na terra, que é a mesma coisa de solo. E o solo ele é fundamental para a vida. Imagina como seria a vida se não tivesse o solo. Como seria a agricultura se não tivesse o solo? As moradias. Imagina aí construir moradias sem ter o solo. E a própria água. Que a água ela fica muitas vezes sobre o solo e até mesmo abaixo do solo, no caso dos lençóis freáticos. Então aqui você já viu como o solo é importante. Aqui a gente pode acrescentar indústria, pecuária e por aí vai. Composição. O solo tem basicamente 3 frações. Uma sólida, uma líquida e uma gasosa. A fração sólida é a que tem o material mineral, né? A matéria mineral. É o que a gente é mais palpável, como se diz, né? Quando a gente lembra de solo, a gente lembra logo da matéria mineral. E também orgânica, especialmente animais, plantas, que estão lá muitas vezes até em decomposição. Animais mortos, né? E restos de plantas como folhas, suas raízes, seus troncos que estão lá. A fração líquida é basicamente a água. É o líquido mais abundante, né, na Terra. Então ela compõe a fração líquida do solo. E a fração gasosa, muita gente acha que o solo não tem gases, né? Mas tem. No solo existe uma quantidade até mesmo razoável de ar. E as plantas precisam muito desse ar. O que é que facilita essa aeração, que é a entrada de ar? É muitas vezes os canais formados por minhocas, no seu deslocamento pelo solo. Próprio granulometria, que é o tamanho dos minerais. Minerais maiores permitem uma boa aeração. E o próprio arado, que é feito com máquinas, né? Que fazem o revolvimento do solo e facilitam a entrada de ar. Como o solo é formado? Primeiro, o solo ele é formado a partir de rochas. Aí você fala, professor, mas como que uma rocha vai formar o solo? Isso é um processo lento, muitas vezes chamado de intemperismo. O que seria o intemperismo? É quando algumas condições ambientais contribuem para a desagregação, para a destruição, a gente está chamando aqui de fragmentação de rochas, que vão originar pequenos grãos, muitas vezes a areia, até mesmo a argila, e vão originar o solo. Então o solo ele é originado da desagregação, né, da destruição, da fragmentação de rochas. Isso pode ser de origem física, como diferença de temperatura, pressão, origem química, substâncias muitas vezes ácidas, que contribuem para a desagregação da rocha, e até mesmo biológica, muitas vezes pela ação de micro-organismos, especialmente fungos e bactérias. Então, o intemperismo, como está trazendo aqui, são mudanças sofridas na rocha matriz. Que seria a rocha matriz? É a rocha que origina o solo, pela ação
de chuva, vento, mudança de temperatura, pressão e por aí vai. Olha essa dica interessante. 1 centímetro de solo pode levar de 100 a 400 anos para ser formado. Aqui para a gente provar, né, que o processo ele é um pouco lento. Se fosse rápido, praticamente não existiria rocha, né? Só existiria solo. O solo possui camadas. Bem interessante quando a gente faz o estudo das zonas ou camadas do solo. Se você fizer um corte, você consegue ver bem essas camadas. A gente pode chamar também de horizontes. A gente tem um horizonte O, que é o primeiro, né? Que é a camada orgânica superficial. A gente vai encontrar plantas, animais, né, existindo ali. É a terra mesmo que a gente está vendo. Então, aprofundando, abaixo da camada O, nós temos a camada, o horizonte A, que nós temos fragmentos de rocha, matéria orgânica e humus. Só lembrando, ó, que a desagregação ela vem de baixo para cima, né? A rocha matriz geralmente está embaixo e a desagregação vai acontecendo de baixo para cima. Por isso que a gente encontra no horizonte A fragmentos de rocha. Descendo, ó, abaixo do horizonte A, nós temos o horizonte B, que é a camada mineral, só que ela já é, ó, pobre em matéria orgânica. Você perceba que a matéria orgânica está mais comum nos horizontes O e horizonte A. Então, no horizonte B você vai encontrar mais a camada mineral. Você vai encontrar basicamente ferro, dependendo do tipo de rocha, né? E minerais resistentes. A gente pode destacar o quartzo. A gente fala muito em quartzo quando a gente está estudando a nossa aula sobre rochas. Não é verdade? Então depois você confere. A gente tem uma aula também sobre rochas. Confere lá, dá uma olhadinha. Que a gente entendendo rochas fica mais fácil entender também o solo. Descendo a base abaixo do horizonte B, nós temos o horizonte C, que é a camada mineral e que ela sofre pouca alteração, justamente porque ela está mais abaixo, né? Mais longe do local onde a gente encontra mais a presença do ser vivo. E abaixo do horizonte C está o horizonte R. R de rocha matriz. É lá onde está a rocha matriz que deu origem ao solo pelo processo de desagregação, né? Destruição dessa rocha. Então está indo da rocha matriz, horizonte mais profundo, subindo o horizonte C, B, A, até chegar no horizonte O, que é essa camada mais superficial, que a gente está pisando mesmo aqui, né? Então essas 5 camadas, ou 5 horizontes, é que formam o solo. Então, galera, a gente vai agradecendo a atenção. Essa aula foi bem interessante, né? Qualquer coisa você pode repetir quantas vezes você puder para fixar bem o conteúdo. Pode trazer informações, colocar dúvidas aqui no comentário. Pode também entrar em contato com a gente pelo Instagram, que é também canal Anderson Ciências, e compartilhar essa videoaula com seus amigos, grupos aí de família, para a gente trazer o máximo que puder de inscritos, que esse pessoal, todos nós, precisamos muito de informação. E essa informação é fundamental na nossa vida, né, no nosso dia a dia, também para as questões nas escolas, né, Enem. Então, galera, valeu!